O vídeo de hoje é para você que começou a decorar a sua casa, mas logo em seguida percebeu que tinha vários erros, sabe? Hoje nós vamos te dar algumas soluções para corrigir esses erros de forma simples e sem precisar investir muito dinheiro. Oi, eu sou a Thaisa Tosati, sou arquiteta, bem-vindos de volta ao nosso canal. E sabemos que qualquer mudança que a gente faz na decoração da nossa casa precisa sim ser planejada. Mesmo que seja ali uma grande mudança ou uma pequena modificação, pode existir coisas que vão sair ali do nosso controle, fora do nosso planejamento, e aí isso pode comprometer a decoração do nosso ambiente. Por isso a gente precisa sim fazer essas correções, porque existem erros ali que podem até comprometer a funcionalidade do seu espaço no dia a dia ali da sua casa. Mas antes de começar a nossa lista de soluções, eu quero pedir muito para que você deixe o like nesse vídeo, pois isso nos ajuda muito a crescer aqui nessa plataforma. E com isso a gente alcança ainda mais pessoas e consegue levar essas soluções para mais pessoas. E se você está me vendo por aqui agora, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para não perder vídeos incríveis como esse. Toda semana a gente tem vídeos novos por aqui com soluções de arquitetura e decoração aí para o seu lar. Então já vamos logo começar por talvez um ponto aí, um erro que seja muito comum nos ambientes, que é a falta de tomadas. Muitas pessoas durante o processo de reforma ou de construção acabam esquecendo de planejar o local certinho ali das tomadas de acordo com as atividades que vão ser exercidas dentro daquele ambiente. É super comum de acontecer. Até mesmo em ambientes que já estão aí planejados e decorados, pode ser que surja uma nova demanda e você precisa de um ponto ali de tomada, ou até mesmo de interruptor, ou até mesmo um ponto ali a mais de iluminação. E aí, se você fosse corrigir isso da forma tradicional, você teria que fazer um rasgo na parede, né, para puxar toda essa fiação elétrica, criar esse novo ponto de tomada, de interruptor, de iluminação. Para evitar fazer isso, né, não passar por essa quebradeira, essa reforma, o que você pode fazer que é mais simples e mais econômico aí é fazer o uso do que a gente chama de eletrofita ou fita eletrificada. Isso daqui é uma fita autocolante, onde você vai precisar de um ponto existente elétrico. Então, se você precisa aí de uma nova tomada, procure aí uma tomada existente que esteja próxima desse novo ponto que você precisa. E aí, a partir desse ponto existente, você vai puxar a eletrofita. Você vai fazer ali toda a parte elétrica usando os conectores, né, para conectar a fita e vai levar essa fita até o novo ponto que você precisa. Ou seja, toda essa parte elétrica vai estar conectada a essa fita eletrificada. E aí depois, né, que você já tiver ali com aquele novo ponto, você vai passar uma massa em cima dessa fita e depois colocar e aplicar o revestimento aí que tiver disponível, que você já planejou de colocar, seja uma pintura, seja um papel de parede ou um revestimento, né, um porcelanato ou uma cerâmica, mas é importante frisar que você precisa ter ali uma mão de obra bem qualificada que saiba trabalhar, né, com a eletrofita, para que você não tenha aí um transtorno, não feche curto aí na sua casa. Isso é bem importante. E é importante também que você identifique, né, deixa ali marcado em algum lugar que aquele lugar ali tem ali a eletrofita, seja um desenho e deixa aquilo ali guardado, para que depois que você saia do imóvel, faça a venda dele, você também já passe isso para o novo morador. Isso também é importante para evitar que ele quebre ou que ele fure ali aquela passagem que vai estar mais externa. E aí, escondeu esse ponto, você vai ter ali esse novo ponto de tomada, de interruptor e, como eu disse, também serve para iluminação. Outro erro super comum e que vai comprometer muito o visual do seu ambiente é o tapete pequeno. Eu sempre falo que o tapete, para ficar da forma correta e bem harmônico no espaço, ele precisa englobar todos os móveis. Então, se você tem uma sala de TV, por exemplo, esse tapete vai ter que alcançar ali, seja o sofá, a mesinha lateral, as poltronas, o rack. Então, ele precisa ter a dimensão correta para unir todos esses elementos e deixar o seu ambiente bem harmônico e cumprir a sua função principal, que é realmente ali estar proporcionando conforto aonde você vai estar pisando também. E aí, pode acontecer de talvez você ter ali o tapete, fazer,
por exemplo, a mudança do sofá. Então, antes o seu tapete conseguia englobar esse espaço, mas aí como você trocou de sofá, agora é um sofá maior, ele não consegue mais englobar, né? Ou então pode acontecer de você comprar um tapete pronto, não conseguir nas dimensões certinhas ali que você precisava, então ele veio menor e acabou não unindo todos esses elementos da sua sala. Então, para não deixar esse tapete aí pequenininho dentro do seu espaço ali, parecendo, né, que realmente não faz parte daquele ambiente, o que você pode fazer é montar uma composição de tapetes. Isso funciona como uma sobreposição de elementos. Então, você vai ter ali o seu tapete que você já tinha, que você já comprou, que veio menor, não tem problema. E aí você faz a compra de um novo tapete, né? Seja ali em um formato mais orgânico, que tá super em alta aí na decoração, seja ali um tapete redondo, que fica bem harmônico também. Então, você trabalhar ali com um tapete retangular em maior dimensão, e aí você faz o complemento e a sobreposição desse tapete com um tapete redondo, pegando ali uma poltrona, por exemplo, que vai estar na lateral, seja do sofá ou do próprio rack. Também dá para trabalhar dessa forma e não vai ficar evidente que foi improviso, vai parecer realmente que foi algo intencional, que você quis fazer ali aquela sobreposição, porque vai estar tudo mais em harmonia. E só por essa dica eu acho que eu já mereço o seu like. Então, se você esqueceu de deixar o like, já deixa agora nesse momento para nos ajudar aí a crescer o nosso canal. Outro erro semelhante na decoração que pode comprometer aí a funcionalidade do elemento é a cortina, seja ela grande demais ou pequena demais. Pode acontecer quando você muda de uma casa para outra e quer tentar reaproveitar a cortina. Então, muitas vezes o pé direito, né, a altura do ambiente era diferente uma da outra, e aí pode acontecer da sua cortina ficar ou grande demais ou curta demais. E isso compromete o visual, né? Porque se você tem uma cortina grande demais, vai ficar parecendo ali que realmente não foi feita para aquele espaço, e se é curta, o visual piora ainda mais, né? Principalmente porque ele pode ali achatar o seu ambiente, passar essa sensação que o ambiente está mais achatado. Então, para resolver isso, e você não precisar fazer ali uma nova cortina, né? Não precisar investir um alto valor para fazer uma nova cortina, o que você pode fazer, se a sua cortina estiver grande demais, é super simples. O que você vai pedir para fazer é uma bainha na sua cortina, como se fosse uma roupa, né? Sabe quando você compra uma calça e ela ficou grande demais para você? Você faz ali uma bainha nessa cortina e aí você vai conseguir colocar ela ali na dimensão exata que você precisa. O ideal, geralmente, que a gente trabalha é que essa cortina fique a 1 centímetro do piso. Assim ela vai ficar bem fluida, bem leve, mas também não vai ficar aquela coisa ali gritante, parecendo aquela cortina pegando frango, como diria minha avó, sabe? Agora, se a cortina ficou curta, já tem um trabalhinho a mais ali, mas dá pra gente conseguir resolver. Não precisa fazer uma nova cortina. O que você vai precisar fazer é uma barra nova para essa cortina. Então, você vai compensar essa falta de tecidos fazendo uma barra nova. Isso vai parecer realmente que foi algo intencional e fica super bonito. Não vai parecer que foi um improviso ali. Eu gosto bastante de fazer essa barra maior, por exemplo, com 20, 25 centímetros, e colocar entre a cortina e a barra uma renda, né? Então você faz ali um pontinho diferente nessa cortina, justamente para parecer que foi algo intencional. Agora, se faltou cortina nas laterais aí, seja da porta de vidro ou da janela, o que você pode fazer é também o complemento de tecido, né? Então você faz o uso dessa mesma cortina que você tem e pede para complementar as laterais, né? Então vai fazer uma emenda ali na sua cortina existente. E aí você vai precisar trabalhar com o mesmo tecido e com a mesma tonalidade, né? E se tiver forro, a mesma coisa para não ficar diferente. E já que a gente falou de cortina, tem algo que muitas pessoas sonham em ter, que é o cortineiro iluminado, que é justamente ter aquele ocultamento do trilho, da cortina ali, né? De forma que ela fica bem leve, bem fluida. É realmente super lindo. Então, se você não tem nenhum tipo de forro aí no seu ambiente, com isso você também não vai ter esse cortineiro. E para você não precisar investir nesse forro, né? Se não for o momento aí ideal para você fazer esse investimento, e ainda assim ter esse efeito ali
do cortineiro iluminado, o que você pode fazer é um bandô. Então você faz esse bandô que vai quase imitar ali um cortineiro, mas que vai conseguir esconder esse trilho da cortina, deixando esse visual bem leve, bem fluido como você quer. Você pode fazer ele tanto com uma barrinha de gesso, então você faz com uma barra de gesso ou com uma barra em MDF. Então é super comum da gente ver e encontrar esse tipo de solução. Você faz essa barrinha, que geralmente ali pode ser em torno de 15 a 20 centímetros, e faz ela da cor bem próxima da sua parede ou do teto, para que ela fique bem camuflada ali e pareça realmente algo intencional. E aí você pode sim fazer a instalação, seja na barra de gesso ou no MDF, a instalação de uma fita de LED. E aí você consegue fazer todo o ocultamento dessa fita, de forma que você vai ter ali aquela área da cortina totalmente iluminada, sem precisar investir aí no forro de gesso. E já que a gente falou de fita de LED, é super comum que as pessoas, na hora de planejar um móvel, talvez naquele momento não fosse tão necessário, mas depois, com o passar do tempo, a pessoa quis ali dar um destaque maior para aquele móvel planejado e quer colocar ali uma fita de LED. Mas pode acontecer também de não ser um móvel planejado. Então, muitas vezes você compra ali um móvel pronto, mas depois quer ter ali aquela sensação daquela decoração, daquela iluminação mais decorativa, né? Através da fita de LED. Então, seja para um móvel planejado ou para um móvel que você já comprou pronto, dá sim para fazer a instalação dessa iluminação decorativa através da fita de LED, sem precisar fazer ali uma grande modificação no seu móvel. Então, o que você vai precisar fazer é a instalação normal no ponto que você quer. Você faz a instalação e a fixação da fita de LED. E aí, para esconder essa fita de LED e ter esse efeito da iluminação bem direta, mais decorativa também, que fica super aconchegante no espaço, você vai colocar ali um filete de MDF. Então é um filete bem fininho mesmo, não precisa ser profundo para não destoar demais do seu móvel. Você faz esse filete, faz a instalação e a fixação desse filete depois da fita de LED, ou seja, escondendo essa fita. E aí você vai ter todo aquele efeito de iluminação mais indireta e decorativa que você quer. Como eu disse, você pode fazer tanto no seu móvel planejado que não tem esse tipo de iluminação, ou seja, não tem aquela cava. Então, para você não precisar mandar o pessoal buscar seu móvel ou fazer um novo móvel ali para ter essa cava para a fita de LED, a gente está criando uma cava falsa ali, porém de forma externa. É importante que esse filete, né, de MDF seja na mesma tonalidade do seu móvel, ou que seja algo bem parecido, tá? Para não ficar parecendo que foi algo feito depois, que foi improvisado. A ideia aqui é que seja algo bem fluido, que fique bem harmônico, parecendo que foi realmente pensado, que não é nada no improviso. Algo super comum de acontecer nas cozinhas atuais e até mesmo na área gourmet diz respeito à bancada. Isso porque agora, com aquele equipamento da calha úmida, né, que a gente tem ali, que fica totalmente embutida na bancada, as cozinhas ficam mais práticas e mais funcionais, dependendo da rotina da família. Então, tem muitas pessoas que querem ter ali a calha úmida para evitar de ter aquele escorredor convencional em cima da bancada, que toma muito espaço, deixa o visual mais poluído. E aí, para você não precisar fazer uma nova bancada, a não ser que você queira trocar o material da pedra, o que você pode fazer é aproveitar a bancada que você já tem e fazer uma adição de pedra. Então, precisa ser no mesmo material da sua bancada existente, fazer uma adição na medida que você precisa para acrescentar essa calha úmida. Geralmente, a calha úmida em comprimento tem vários tamanhos disponíveis. Geralmente, a calha é um equipamento que vem sendo trabalhado ali bastante no inox. Então, em comprimento tem várias medidas, mas em largura, geralmente, ela vai ocupar ali um espaço de 18 a 20 centímetros, dependendo do modelo que você escolher e da marca também. Então, você faz a adição dessa pedra, né? A adição dessa bancada e aproveita a sua existente. E aí a calha geralmente é instalada atrás da sua cuba. Então, você vai precisar retirar a sua bancada existente, colocar esse acréscimo de bancada e depois fazer a instalação de novo da sua bancada existente. Essa é uma das opções. Porém, se essa solução não for viável aí para você na sua cozinha ou na sua área gourmet,
dá sim para você ter a calha úmida aí, desde que você faça a instalação dela na lateral da sua cuba. E aí, vale ressaltar que você vai precisar ter aí um espaço de bancada mais amplo, porque se ela for bem pequena, né, se você tiver pouco espaço, já fica mais inviável porque a calha vai tomar muito espaço da sua bancada e talvez um espaço que você não tenha aí disponível. Então precisa ter essa bancada mais ampla e aqui a gente está falando ainda de reaproveitar a sua bancada existente para você não precisar investir numa nova bancada, investir num novo material. Então você faz ali a adição dessa calha na lateral da cuba, o que é super viável também. Hoje existem modelos de calhas aí que não são só compridas, né, mas que são ali no modelo retangular ou quadrado e são justamente para serem instaladas na lateral da cuba quando você não tem espaço disponível para fazer uma bancada muito profunda. Então, geralmente você tem ali uma bancada de 60 centímetros, para ter a calha você vai precisar ter uma bancada ali de 80, 85 centímetros. Se você não tiver esse espaço de profundidade disponível, se não for viável para você, a gente já faz a instalação dessa calha úmida na lateral. E aí o que você vai precisar fazer é pedir para a sua marmoraria fazer um novo corte na sua bancada. Nas dimensões da calha, então é preciso ter o equipamento antes, tá? Isso é primordial. Não faça o corte sem ter o equipamento em mãos. Faz a compra da calha e depois que ela estiver ali com você, já pede a marmoraria para cortar nas dimensões exatas para fazer a instalação dessa calha. Essa ideia de cortar a bancada também vale se você fizer uma troca de cooktop, por exemplo. Então, se você tem ali uma ilha ou uma bancada principal que estava com a instalação de um cooktop a gás, por exemplo, e aí você trocou pelo cooktop de indução, calma, não precisa pedir ali uma nova bancada. O que você vai precisar fazer é um novo corte, né? Então, se o seu novo cooktop for em uma dimensão maior do que o furo que já estava o cooktop anterior, você pede a marmoraria para fazer esse novo corte de acordo com as medidas que você precisa atualmente. Se tem algum erro aí na decoração da sua casa que a gente não falou aqui nesse vídeo e não deu nenhuma solução, já deixa aqui nos comentários que todos que vocês deixarem a gente vai tentar solucionar aí para você. E já que falamos aí de erros em decorações da sua casa, já vou deixar essas outras duas sugestões de vídeo que eu tenho certeza que podem te ajudar muito. Beijo!